Pontos a fixar. 4. Os princípios dinâmicos orientam-no na formação do grupo da mente superior que expande grandemente seu poder de ganhar dinheiro. Você pode escolher pessoas que o inspirem e compartilhem do seu poder mental, que reflitam e aumentem sua grande fé. Explore os 11 segredos da liderança bem-sucedida, as 10 razões pelas quais os que procuram ser líderes fracassam. Eleve-se bem acima de qualquer influência negativa. Examine os 6 campos para a nova liderança e as 5 maneiras de conseguir um bom emprego em qualquer campo desejado. Escreva um resumo ou dossiê de acordo com o plano aqui fornecido e as portas se abrirão. Empregadores irão convidá-lo a ocupar cargos importantes e bem pagos. A prosperidade americana se baseia no capital, não muito diferente em princípio do capital que você traz dentro de si. O sucesso não exige explicações, o fracasso não permite álibis. Passo número 7, em direção à riqueza. Decisão. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maiores benefícios e lucros. Análise de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracasso revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 31 causas principais do fracasso. Procrastinação, o oposto da decisão, inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar às decisões rápidas e definidas. Ao terminar a leitura desse livro, e estiver pronto para começar pondo em ação os princípios que ele descreve. Análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de $1 milhão revelou o fato de que todos eles tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-se-as com rapidez com frequência. Uma das notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar à decisão rápida e definida, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão profunda em Ford que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas em outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram vasta fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito da decisão definida de Ford assumia a proporção da obstinação. Mas essa qualidade é preferível vagarosamente em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. Opinião, artigo barato. A maioria das pessoas não consegue acumular dinheiro suficiente para suas necessidades. São geralmente influenciadas com facilidade pela opinião dos outros. Permite que os jornais, os vizinhos, mexeriqueiros, que pense por eles. Opiniões que os artigos mais baratos na terra. Todos têm um conjunto de opinião prontos a soltar em que quer que as aceite. Se você se deixar influenciar por opinião ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos de se transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não será o desejo próprio. Não traia suas intenções ao começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, chegando às decisões próprias, seguindo-as. Não as confie em ninguém, exceto aos membros do grupo da mente superior. Esteja seguro na seleção desse grupo que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia com seus propósitos. Amigos, íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes por suas opiniões e às vezes através do ridículo, com a intenção de mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo a vida inteira complexos de inferioridade porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes a confiança através de opiniões ou do ridículo. Você possui um cérebro e mente próprio. Use-os e chegue às suas próprias decisões
se precisar de fatos ou dados de pessoas para possibilitar-lhes a decisão, como provavelmente o que aconteceu muitas vezes, adquira fatos ou garanta as informações de que precisa sem alarde e sem revelar os seus propósitos. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento tentar dar a impressão de que têm conhecimento vasto. Tais pessoas geralmente falam demais e ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada se quiser adquirir o hábito da decisão imediata. Os que falam demais tão pouco mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, como ainda revela seus planos de propósitos a pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo porque o invejam. Lembre-se também que cada vez que abrir a boca na presença de alguém, tem vastos conhecimentos que exibe seu toque e conhecimentos ou falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe geralmente pela modéstia, pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com que você convive estão com você procurando uma oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão totalmente. Que uma das suas primeiras decisões seja conservar a boca fechada e os olhos e ouvidos abertos. Com lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar a seguinte epigrama, em grandes letras, colocando onde possa vê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre primeiro. É o equivalente ao dito: ações e não palavras são o que mais conta. História feita de decisões. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões, que foram fundamentos da civilização, foram alcançadas a custas de grandes riscos de muitas vezes significavam possibilidade de morrer. A decisão de Lincoln de lançar a famosa proclamação da emancipação, que deu liberdade ao povo de cor nos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato poria ele contra milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno preferiu transigir a sua crença pessoal foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar 1000 anos e deu aos ainda os não nascidos o direito à liberdade de pensamento e de palavra. A decisão do general Robert E. Lee, quando rompeu com a União ou abraçou a causa do Sul, foi a decisão corajosa, pois sabia que poderia custar a própria vida e certamente custaria muitas vidas humanas. Um incidente em Boston. A maior de todas as decisões no que concerne a qualquer cidadão americano foi tomada na Filadélfia no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que sabia que traria liberdade aos americanos ou então mandaria 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas poucos compreendem a coragem que exigiu. Lembramos-nos que essa história, como nos foi ensinado, nas datas e nomes dos homens que lutaram, Valley Forge de Yorktown. Lembramos-nos que George Washington, Lord Cornwallis, mas pouco sabemos das forças reais por detrás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade muito antes dos exércitos de Washington alcançarem Yorktown. Vai ser quase uma tragédia que os historiadores não se referissem em absoluto ao poder irresistível que deu origem à liberdade à nação, destinada a erigir novos padrões de independência para todos os povos da terra. Digo que é a tragédia porque se trata do momento do poder teve de ser usado por todo indivíduo que supera dificuldades na vida, força para pagar o tributo exigido. Passemos em revista rapidamente aos acontecimentos que deram origem a esse poder.
A história começa com um incidente em Boston em 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam a rua ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se que os homens armados marchando em meio deles começaram a mostrar abertamente seu ressentimento, atirando pedras e epítetos aos soldados que marchavam até o comandante deu ordens calar baionetas, avançar. A batalha começara, terminou com a morte e ferimentos de muitos. O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tornar a ação decisiva. 2 dos membros da Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso, uma decisão nas mentes de 2 homens pode ser chamada como propriedade de começo de liberdade, e agora nós, nos Estados Unidos, gozamos. Lembre-se também que a decisão de 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Antes da Assembleia fosse suspensa, Samuel Adams foi incumbido de visitar o governador da província, Hutchinson, e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita, as tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou. Aí a causa, uma situação destinada a mudar o rumo da civilização.